estava ali do lado dele. A minha sentença era a mesma dele. Eu era o ladrão e ele era Jesus. E havia meu amigo na terceira cruz, no alto do Calvário, prontos pra morrer. Eu vi algo diferente no semblante dele e vi que ali não era o lugar pra ele. Eu e meu amigo cheios de pecados, ele inocente ali do nosso lado, pagando um alto preço mesmo sem dever. Então lembrei que enquanto eu estava por aí roubando, ele estava seus milagres operando, fazendo sofrimentos chegarem ao fim. Então pensei, como deve ser bonito onde ele mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Eu vou pedir pra ele se lembrar de mim. Lembra de mim, sei que o Senhor não é desse lugar. Lembra de mim, quando no teu reino o Senhor entrar. Eu era o pecador e ele o salvador. Eu era puro ódio e ele puro amor. Eu tinha um inferno a me esperar, ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era um ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Quando ouvi ele me falar, no paraíso hoje comigo estará. Então lembrei que enquanto eu estava por aí roubando, ele estava seus milagres operando, fazendo sofrimentos chegarem ao fim. Então pensei, como deve ser bonito onde ele mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Eu vou pedir pra ele se lembrar de mim. Lembra de mim, sei que o Senhor não é desse lugar. Lembra de mim, quando no teu reino o Senhor entrar. Eu era o pecador e ele o salvador. Eu era puro ódio, ele puro amor. Eu tinha um inferno a me esperar, ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era um ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Eu era o pecador e ele o salvador. Eu era puro ódio e ele puro amor. Eu tinha um inferno a me esperar, ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era um ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Quando ouvi ele me falar, no paraíso hoje comigo estará. No paraíso hoje comigo estará.
Meus amados irmãos, a leitura da palavra de Deus para hoje é com relação àqueles dois ladrões que estavam na cruz ao lado de Jesus. Eram dois ladrões. Muitas vezes você estranha, né? Jesus ter salvado um ladrão. Às vezes você estranha. Como? Jesus salvou um ladrão. Mas Jesus disse que ele veio para o mais vil pecador, irmão. Não importa que tamanho seja o teu pecado, desde que não seja blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, mas qualquer outro tipo de pecado, Deus pode te perdoar. No momento que você se arrepende. É o que eu tenho pregado, irmãos, direto. Em minhas pregações sobre o perdão, sobre o arrependimento. Ainda que você esteja na hora da morte, para você ver o amor de Deus como é tão grande, desde que você reconheça seu erro, desde que você se arrependa daquilo que você praticou. A salvação, irmão, é tão fácil, mas depende, irmão, de você. A salvação está em tuas mãos, tu desprezas. Se você quiser. É você quem despreza a salvação. Jesus está às portas. Jesus bate na tua porta do teu coração todo dia, toda hora, todo momento. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e deixar eu entrar, a Bíblia diz que ele entra e ceia contigo na tua mesa, na tua casa. Para quê, irmãos? Um Deus melhor do que esse, que te dá oportunidade de salvação até na hora da tua morte. E por que você rejeita a esse Cristo que veio unicamente do céu com essa finalidade de salvar o mais vil pecador? Agora, se arrependa, meu irmão. Porque quando eu prego sobre esses dois ladrões, um se arrependeu, o outro não se arrependeu. Aquele que se arrependeu, irmão, Jesus salvou. Olha só como é fácil a salvação. Basta você se arrepender. Agora, o maior problema, irmão, é que muitos nem na hora da morte se arrependem. Muitos, meus irmãos, nem na hora da morte se arrependem dos seus maus caminhos, dos seus pecados. E aí, irmão, não tem salvação. Você olha o exemplo dos dois ladrões. Um aceitou Jesus. Um reconheceu seu erro, se arrependeu. O outro blasfemou, irmão. O outro disse assim: olha, se tu és o Filho de Deus, então sai daí, dessa cruz, e tira nós também. Zombou, irmão. Isso aí é zombaria. Ele zombou de Jesus. E aí aquele outro foi e disse: esse homem nenhum pecado tem para estar aí. Nenhum pecado tem. Nenhum pecado praticou para estar aí, nesse lugar, nessa cruz. Mas nós, ele olhou para o outro e disse: olha, mas nós somos criminosos.
Nós merecemos estarmos aqui. Mas ele não. De repente, ele olha para o Senhor Jesus, irmãos, e diz: Senhor, quando entrarem no teu reino, lembra-te de mim. Jesus olhou para aquele ladrão e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem é que garante, irmão, a salvação? É só Jesus. Ele é o próprio Deus. Para isso ele veio, para salvar o mais vil pecador. Outro detalhe, irmãos. O pecado de roubo é um pecado tanto quanto pesado como qualquer outro pecado. Tem gente que não rouba, mas adultera. Tem gente que não rouba, mas mata. Tem gente que não rouba, mas deseja mal ao seu irmão. Tem gente que não rouba, mas pratica a corrupção. Tem gente que não rouba, mas pratica a violência. Tem gente que não rouba, mas pratica a prostituição. Tem gente que não rouba, mas pratica a bebedice. Pratica a macumbaria, a feitiçaria, a idolatria. Todos esses pecados, irmão, são semelhantes ao roubo diante de Deus. Diante de Deus. Esses pecados são semelhantemente ao pecado de roubar. Todos eles são pecados pesados, irmãos. E por que muitas vezes um homem julga um homem porque rouba, sabendo que ele mesmo tem um espírito do homicídio, sabendo que ele mesmo tem um espírito de violência, sabendo que ele mesmo tem um espírito de prostituição, sabendo que ele mesmo tem um espírito de bebedice, de orgia, de maledicências, mas ele não reconhece esse erro. Mas Jesus, sendo o próprio Deus, que reconhece as fragilidades do homem, ele olhou para aquele ladrão e disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Tem diferença, irmão, de um pecado para o outro? Aos olhos de Deus, tudo é pecado. Mas o problema, irmãos, é que as pessoas hoje não querem saber de Deus. Porque se o homem quiser saber de Deus, Deus salva. Deus salva o mais vil pecador. Agora, precisa se arrepender. Olha, quem se arrepende, meu irmão, não faz mais. Deus não salvou Maria Madalena? Atira a primeira pedra, quem não tiver pecado. E a consciência nessa hora, irmão, pesou. A alma deles, consciência é a alma, pesou. Jogaram as pedras fora e se retiraram dali. Jesus não condenou Maria Madalena, mas disse: vá e não peques mais. Porque quem se arrepende, irmão, não pode mais praticar isso. Amém? Quem se arrepende, irmão, está salvo. Por quê? Porque não vai praticar mais. Agora, a importância de você se arrepender é que você tem que se converter a Jesus. Porque Maria Madalena se converteu a Jesus. Você se arrependeu, mas não quer se converter a Jesus, então o pecado vai voltar para você. Você vai continuar nessa prática. Você pode determinar quantos dias você vai passar sem praticar esse pecado. Você determina. Mas ocorre que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Se você não tiver Jesus, você vai voltar a praticar o pecado. Mas se você estiver com ele, você não pratica. Sabe por quê? Porque Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Pedro, ele foi e disse para o Senhor: Senhor, contigo vou até a morte. Porque Jesus já iria para Jerusalém para morrer. E quando Pedro ouviu falar de Jesus,
que ele ia para lá para isso? Ele disse: Senhor, contigo eu vou até a morte. Por quê, irmão? Nós não podemos falar isso. Ele era para ter dito: Senhor, se o Senhor quiser. Porque tudo, irmão, tem que ser a palavra na frente. Se Deus quiser, eu vou para tal lugar. Se Deus quiser, eu vou fazer isso. E ele não colocou, ele disse: Senhor, eu contigo vou até a morte. Aí Jesus olhou para ele e disse: olha, Pedro, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E ele lembrou, na terceira vez que o galo cantou, ele lembrou, irmão. Sabe por quê? Porque nós não podemos abrir nossa boca para dizer que eu faço, eu sou tal, eu ordeno. Não, se Deus quiser, ou se for da vontade de Deus, eu farei isso. Nós não podemos abrir a boca para dizer eu, colocar o nosso eu da frente. Tem que colocar o eu, primeiro, Jesus Cristo. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É Ele quem garante, não nós. Nós não garantimos nada. Por isso que Pedro negou a Pedro 3 vezes. Pedro negou a Cristo por 3 vezes. Aí, irmãos, a palavra de Deus diz assim, ó, no livro de Provérbios, capítulo meia dúzia, versículo 30. Olha o que a Bíblia diz, para você aprender, porque é Deus que nos ensina, irmão. É Deus que nos garante. Nós mesmos não somos nada, só Deus. Provérbios 6, meia dúzia, né? Versículo 30. Não é desprezado o ladrão que furta para comer quando está morrendo de fome. Vou ler novamente. Não é desprezado o ladrão que furta para comer quando está morrendo de fome. Mas aí, irmãos, a acepção é tão grande contra ladrão que o pessoal não perdoa nem aquele que está morrendo de fome. O ser humano precisa, irmão, conhecer Jesus, o amor de Deus. O ser humano precisa conhecer o amor de Deus. Senão, ele vai cometer essas injustiças até a morte. E de lá para lá, irmão, só Deus sabe para onde essas pessoas vão. Porque sem amor, irmão, nós não podemos dar oportunidade para ninguém. Eu sei, irmãos, que não é fácil. Mas na hora da fome, você coloca-se no lugar daquela pessoa para ver se você vai aguentar. Porque só sabe essa palavra, fome, por quem passou por ela. Se você nunca passou por essa palavra chamada fome, você nunca passou por ela, você jamais vai ter piedade de alguém que está com fome. Você vai negar. Então é por isso, muitas vezes, irmãos, que Deus nos prova. Deus manda provas para nós, para que a gente possa ter amor. Porque o amor só vai vir, irmão, mediante sofrimento. E a fome é um dos sofrimentos da alma. Porque quando você está com fome, irmão, é a tua alma que sofre dentro de você. Tua própria alma sofre dentro de você, que é o teu entendimento. Na hora da fome, a tua alma sofre. Na hora da fome. Por que Deus manda jejuar? Porque se nós jejuarmos, nós vamos matar a força da nossa carne. Matando a força da nossa carne, a gente vai ter a liberdade de servir a Deus em amor e em justiça. Mas se você nunca passou fome, você sempre teve os deleites desta vida, você não sente aquilo que um pobre ou um faminto está sentindo. Você nunca sentiu, você não vai sentir e você vai desprezar. Então, meu irmão, muitas vezes o sofrimento virá ao ser humano para o ser humano aprender a dar valor às coisas de Deus, porque nós só damos valor à coisa do mundo. As coisas carnais, as coisas materiais nós damos valor. Mas Deus quer que nós demos valor às coisas espirituais e a fome é uma delas. Por isso que aquele que der de comer a quem tem fome, Deus vai saciar naquele dia, no grande dia do Senhor.
Então, meus irmãos, era só isso que eu tinha que falar hoje, né? Uma pregação rápida. Que Deus te abençoe e reconheça, meu irmão, que nós somos fracos nesta carne, nós somos fracos e precisamos da fortaleza de Deus para vivermos em paz. Fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo.